fazermos. E hoje, então, eu trago essa quinta mensagem onde nós vamos falar sobre o olhar salvador. Uma das coisas interessantes que me chamou a atenção nos testemunhos que ouvimos nos últimos dias foi o testemunho do missionário Abdullah hoje pela manhã, quando ele falou que quando foi confrontado pelo pastor Flávio Ramos lá no Paraguai, Flávio Ramos disse a ele: Jesus te ama. E ele deu uma resposta interessante, ele falou: ninguém me ama. O sentimento no coração dele era de que ele havia sido alguém sem lugar na existência, sem lugar no mundo, sem lugar na vida, sem sentir o amor de alguém, o amor verdadeiro, o amor real. Infelizmente, muitas pessoas que caminham no nosso mundo vivem da mesma maneira, sem terem uma experiência de amor real. Seja porque nasceram dentro de uma família desestruturada que não entende o conceito de amor. Muitas vezes entende o conceito de posse, entende o conceito de desejo, entende o desejo de comando, entende o sentimento de dominação, mas não entende o que é o sentimento do amor. E é triste quando nós vemos algumas famílias assim, onde as crianças são tão marcadas por um amor tão diferente do que é o amor real, que elas entendem que precisam fazer coisas para serem amadas. Então elas ficam o tempo inteiro tentando descobrir de que forma eu preciso agir para que alguém goste verdadeiramente de mim. E muitas dessas crianças crescem num ambiente assim e se tornam pessoas que chegam à vida adulta e ainda que sem querer reproduzem a mesma vida que tiveram na infância. Se casam com pessoas que amam como seu pai e sua mãe se amavam, com um amor doente, um amor difícil, um amor que nada tem a ver com o amor real pregado por Cristo e anunciado na cruz. E aí isso vai se tornando uma cadeia sem fim de pessoas que vão vivendo uma existência distante do que é o amor real. Por isso, cada um de nós precisa se achegar a Cristo e receber de Cristo aquele olhar que nos traz a salvação, aquele olhar que nos mostra o que é o verdadeiro amor, e que pode pegar tudo aquilo que nós aprendemos sobre amor, tudo aquilo que nós aprendemos sobre afeição na nossa vida, que às vezes não tem nada a ver com o que é o verdadeiro amor, e nos mostrar, nos fazer experimentar, nos fazer sentir o amor verdadeiro em nosso coração. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Marcos no capítulo 10. E nós vamos ler dos versos 17 até o verso 31. Fiz uma promessa a Zélia. Como os nossos últimos cultos passaram da hora, hoje nós vamos acabar cedo, amém? Então eu vou trazer uma mensagem rápida, porque eu sei que amanhã é segunda-feira, você vai trabalhar. Então hoje o culto vai acabar cedinho, você vai sair aqui, vai ficar ali conversando um pouquinho, vai chegar em casa cedo, para você poder descansar, para amanhã trabalhar bem. Marcos capítulo 10, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos estes mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus.
Perplexos, os discípulos perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Amém? Note que esse texto da palavra do Senhor é o encontro de Jesus com um jovem que é chamado em Mateus capítulo 19 e em Lucas 18 de um homem jovem, que nós chamamos de um mancebo de qualidade. Lembra dessa tradução? O mancebo de qualidade? Que depois virou o jovem rico e virou aquele homem ganancioso que se encontrou com Jesus no objetivo de herdar a vida eterna sem pagar o preço. É interessante que esse texto pode ser analisado do final para o início, porque Jesus no final desse texto disse: muitos dos últimos serão os primeiros, e muitos dos primeiros serão os últimos. O que Jesus estava dizendo aos seus discípulos era o seguinte: vocês são pessoas da ralé, pessoas da classe mais simples da sociedade. Vocês não tinham muitas coisas, não tinham muitas posses, não tinham muitas condições, vocês eram homens que viviam nos serviços mais brutais da nossa sociedade. Mas vocês deixaram tudo. Deixaram riquezas? Não, porque vocês não tinham, deixaram redes. Deixaram fortunas? Não, porque vocês não tinham, deixaram coletorias. Deixaram a sua vida, as suas coisas, seus sonhos, seus planos, suas famílias, e andaram comigo durante 3 anos. Aos olhos do mundo vocês não tinham nada, mas o nada que vocês tinham, vocês deixaram para seguir a mim. Então esses que assim fazem, aos olhos do mundo parecem últimos, mas aos olhos de Deus são os primeiros. Ao contrário deste jovem, que aos olhos do mundo parece o primeiro, ele cumpre todos os mandamentos, ele sabe sobre a lei de Deus, ele vê que Jesus é um profeta e por isso chama de bom mestre. Ele é alguém aparentemente apto para o reino de Deus. Um homem extremamente próspero, mas que tinha um problema: ele era apegado à sua prosperidade. Então aquele homem que aos olhos do mundo era o primeiro, no reino de Deus acabou se tornando o último. Aquele que com muita dificuldade entraria. Seria mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que aquele homem entrar, porque para ele fazer parte do reino de Deus, ele teria que entender que Jesus Cristo, a sua palavra, o seu ministério, a vida à sombra da cruz, vale muito mais do que todos os bens que alguém pode ter. Sabe o que me chama a atenção nesse texto e me fez trazer esse texto para dentro dessa série de pregações? É que Marcos narra um ponto muito interessante desse texto e dessa conversa desse jovem de qualidade com Jesus. Quando ele fala com Jesus, Jesus o desafia, pergunta se ele cumpre os mandamentos. Jesus já está percebendo o tipo de pessoa que ele é. Então Jesus o desafia. Mas antes de Jesus o desafiar, o texto de Marcos diz que Jesus olhou para aquele menino com amor. Olhando, Jesus o amou. E porque o amou, Jesus lhe disse a verdade. E porque o amou, Jesus o chamou a assumir um compromisso. E porque o amou, Jesus falou para ele: você precisa mudar de vida. E porque o amou, Jesus disse para ele: você parece o primeiro, mas você é o último. Porque Jesus o amou, Jesus disse: saia daqui triste se for preciso, mas saia daqui com a verdade no seu coração. E que essa verdade lhe incomode, e que num dia você consiga tirar o seu coração das coisas que você tem e colocar o seu coração a mim. Aquela palavra de Jesus pode ter sido dura, a forma de Jesus se expressar pode ter sido difícil, mas Jesus amou aquele jovem. E sabe o que isso ensina para mim e para você essa noite? Que o fato de Jesus nos amar não impede que Ele fale para nós coisas duras e difíceis de ouvir, mas que quando Jesus nos olha, Ele nos olha com amor.
um amor diferente de tudo que há no mundo. E Ele nos chama para experimentarmos a vida eterna. E está nas nossas mãos dizer ao Senhor: sim, Senhor, todas as minhas afeições estão em Ti. Agora o Senhor é tudo que eu desejo, e eu me rendo aos Teus pés. Ou dizermos ao Senhor: Senhor, o desafio para o qual o Senhor me chama é difícil demais. Eu tenho muitos bens, uma coisa me falta, e eu não estou disposto a abrir mão dela. A nossa resposta vai dizer se esse olhar de Cristo para nós vai gerar essa tão doce salvação em nosso coração, ou se nós vamos voltar tristes como aquele jovem. Eu quero destacar alguns pontos neste texto para a nossa reflexão. Enquanto prego, gostaria que você pensasse nisso, no olhar de Jesus para você, no olhar amoroso de Jesus para você, e como Jesus tem trabalhado verdades em sua vida, sobre as quais você precisa se submeter. A minha mensagem hoje tem 7 pontos. Falei que ia ser rápido, né? Mas vai ser, irmãos, em nome de Jesus, só 7. Primeiro, o olhar de Jesus enxerga além das nossas aparências, amém? O que você parece? Talvez você pareça uma pessoa muito boa, muito justa. Talvez você pareça alguém meio largado. Talvez você seja alguém que tem um jeito diferente de viver. Talvez você seja alguém que goste de andar só de chinelo de dedo, alguém que gosta de andar só de terno e gravata. Eu não sei como é que é o seu jeito, o que você representa dentro da sociedade. Mas uma coisa eu posso lhe garantir: Jesus enxerga além da sua aparência. Quando Jesus começa a conversar com aquele jovem, Jesus percebe nele quem ele é. Jesus olha por trás da máscara social. Jesus vê o coração daquele jovem e por isso desafia a deixar aquilo que tem, porque Jesus sabe onde o coração dele está. Era um jovem zeloso em relação à religião, ele tinha uma boa moral, era um jovem que tinha disciplinas espirituais, mas era alguém que tinha um apego oculto ao dinheiro, era alguém que tinha uma idolatria disfarçada no seu coração. E Jesus enxerga aquele homem olhando além da aparência. Saiba disso. Diante de Jesus, eu e você somos como um livro aberto. Todos nós estamos nus diante dele, sem máscaras, sem fantasias, sem roupas e sem nada. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Ele sabe de nós melhor do que nossa mãe, do que nossa esposa, do que os maridos. Ele sabe de nós melhor do que todos, porque ele enxerga dentro de nós. E diante dele não adianta querer dar carteiraço, que nesse jovem de qualidade disse: bom mestre, eu estou aqui para fazer parte do seu grupo. Será que eu não sou merecedor de estar aqui? Eu faço tudo isso desde a minha juventude. Jesus disse para ele: eu sei o que tem aí dentro. Segundo, o olhar de Jesus é aquele que ama e por isso confronta. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus poderia ter dito para aquele jovem, disse assim: olha, não tem lugar para você aqui no nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de pessoas que tem um tipo de vida diferente do que você pode viver. Segue seu caminho, porque não há espaço para você aqui. Mas perceba que Jesus tentou incluí-lo, mas Jesus o amou a tal ponto de dizer a verdade àquele homem. Jesus não confronta aquele jovem para afastá-lo, mas o confronta para que ele possa ser salvo, para que ele possa entender a mensagem. O amor de Cristo não ignora o problema que ele está vivendo, mas o amor de Cristo tira esse problema de dentro do coração e traz para fora. Nós precisamos tratar isso aí, porque Jesus nos ama antes mesmo de nos confrontar. Sabe esse amor que existe no mundo? Muitas vezes ele é um amor falso, porque ele é um amor que não fala dos defeitos, não fala das dificuldades, não fala das dores, não é um amor que confronta, mas o amor de Jesus é o amor que expõe a verdade, é o amor que nos chama a mudar, porque olha além das nossas aparências, o Senhor Jesus nos chama e nos confronta, ele diz: eu te amo e por isso eu te digo a verdade. Terceiro lugar, o olhar de Jesus revela os nossos ídolos. Pergunte aí para quem está perto de você: o que você adora? Responda para ele: eu adoro só Jesus Cristo. Muitas pessoas são como esse jovem, têm desejo de ter uma vida espiritual.
Confesso para os irmãos que desde que eu sou criança, eu sempre gostei de religiosos. Quando passava, eu era pequenininho assim, passava um padre na minha rua, eu ficava assim olhando para ele, parecia um ícone, né? Tipo, esse homem é um homem consagrado, é um homem santo. Eu achava bonito aquilo. Mas não apenas o padre, eu olhava assim para as pessoas religiosas e eu achava muito bonito aquilo. Sempre tive muito interesse por isso. E esse jovem aqui é mais ou menos assim. Ele olha e acha bonito as coisas de Deus, mas a verdade é que ele tem um ídolo dentro do seu coração que ele não está disposto a abandonar. Por isso eu e você precisamos sempre nos perguntar: quem são os ídolos que estão no nosso coração? E se encontrarmos algo que amamos mais do que Jesus, precisamos abrir mão disso, porque Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele espera que nós coloquemos a nossa vida por completo diante dele. Jesus olha para aquele jovem e fala: uma coisa te falta. Já imaginou como aquele jovem pensou? Ué, o que me falta? Eu cumpro os mandamentos, eu sou um jovem de qualidade, eu sou alguém aí que está me colocando à disposição. Jesus, eu estou me colocando à disposição de fazer parte do teu grupo de discípulos. Jesus, eu sou alguém que pode colaborar muito com o seu grupo aí. Eu tenho dinheiro, Jesus, para investir no seu negócio, no seu ministério, no seu trabalho. Uma coisa te falta. Jesus olha para os ídolos que estavam no coração daquele homem. Ele amava o dinheiro, ele amava o status, ele amava a segurança, amava o controle, ele amava o desejo de parecer discípulo de Cristo. Esse é um cuidado que eu e você devemos ter. Porque o maior pecado da religião, todas elas, em todos os lugares, é a hipocrisia. Esse é o maior pecado da religião. Nós somos capazes de vir aqui fazer uma pregação ensinando a orar, sendo que a gente não ora. Você acredita que tem gente que faz isso? Vem aqui, ensina sobre oração e não ora. Vem aqui, ensina que a Bíblia é o livro sagrado, é maravilhoso, e nunca leu a Bíblia inteira. Você acredita que tem gente que faz isso no nosso meio? Tem gente que dá dica para o outro, ensina como melhorar seu casamento, e o casamento dele está horrível. Tem gente que quer ensinar para os outros a fazer as coisas, mas não vive as coisas que ensina. E meus irmãos, isso é um risco que nós corremos. E isso estava presente naquele jovem de qualidade. Essa hipocrisia de quem quer parecer discípulo de Jesus, mas quer seguir apegado a outra coisa. Nós não podemos permitir que isso faça parte da nossa vida. Nós precisamos abrir mão de tudo para que Jesus possa ser tudo em nossas vidas. Eu tenho participado de uma reunião de oração, onde muitas vezes, quem está lá ministrando as orações, fala uma frase, que é um refrão que tem sido muito usado lá. Eles dizem assim: que todas as minhas afeições estejam em ti. Que todas as minhas afeições estejam em ti. O que isso quer dizer? Senhor, que todos os meus sentimentos passem pela cruz. Senhor, que todos os meus desejos passem pela cruz, que todos os meus planos passem pela cruz, que tudo passe pela cruz do Senhor, porque o que não passa pela cruz se torna um ídolo na nossa vida. Jesus não quer dividir a sua vida com nada. Portanto, se você quer se tornar um cristão, entenda que você precisa abrir mão. Se você quer ensinar sobre algo, você precisa viver o que você ensina. Se você quer ser usado por Deus, você precisa sentar para aprender na escola da humildade. Você precisa se render à vontade de Deus. 4. O olhar salvador de Jesus nos chama para uma entrega radical. Jesus é radical com aquele jovem. Ele não diz assim: você tem muitos bens, vai, doe metade e então me siga. Não, você tem muitos bens, faça o seguinte: dê os seus bens para mim e aí depois você me siga. Jesus é radical. Jesus não diz para ele: olha, vá, entregue os seus bens para a sua família e depois me siga. Jesus diz: você faz todos os mandamentos mesmo? Você é um jovem de qualidade como você diz? Então se você ama tanto a Deus, se você quer fazer parte do meu grupo de discípulos, se você quer andar comigo, se você quer ter toda essa beleza espiritual que você arroga para si, dê tudo o que você tem para os pobres. Abra o cofre, entregue para os pobres e depois siga-me.
E assim você entrará no reino de Deus. Assim você entenderá o que é a minha mensagem. Ora, o que Jesus está ensinando aqui não é uma doutrina. E tem algumas pessoas que, sem entendimento bíblico, dizem assim, né? E principalmente pessoas que não conhecem a Cristo e que criticam a religião, falam, Jesus mandou dar tudo que tem para os pobres para seguir ele. Então, o cristão não pode ter bens. O cristão não pode ter propriedade privada. Mas não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está tratando com esse homem, porque Jesus sabe que o coração dele está nos bens. Então, Jesus não está dizendo para mim e para você que nós precisamos fazer o mesmo que esse homem fez. Mas Jesus sabia que como o coração daquele homem estava em relação aos seus bens, e é por isso que Jesus oferece uma alternativa radical para ele, e diz, você vai dar tudo. Dê para os pobres tudo, porque o dinheiro é um problema para você e você não pode mais lidar com esse problema. Embora isso não seja doutrina para mim e para você, e Jesus não vai dizer para mim e para você o que disse para esse jovem, a menos que nosso coração seja igual ao coração desse jovem. Mas Jesus nos chama para um desafio radical na presença dele. Talvez Jesus não diga para mim e para você, dê tudo o que você tem aos pobres. Mas Jesus diz para mim e para você, entregue por completo a sua vida. A chamada de Jesus é radical, não deixe nada de fora, não deixe nenhuma área do seu coração, não deixe nenhum pensamento da sua mente, não deixe nenhum sentimento do seu coração longe de mim, traga tudo, eu preciso que você entregue tudo para que você possa fazer parte do grupo dos meus discípulos, para que você possa experimentar a realidade do reino na sua vida. Quinto, falei que ia ser rápido, né? Não estou mentindo. O olhar salvador de Jesus é o olhar que aceita a nossa decisão. Mesmo sendo amado, mesmo sendo chamado para fazer parte do grupo, mesmo sendo desafiado a mudar, mesmo sendo confrontado, aquele jovem toma uma decisão. Ele vai embora triste, porque tinha muitos bens, e na escolha entre Jesus e seus bens, ele escolhe os seus bens. Jesus é tão amoroso, ele é tão maravilhoso, que ele permite que nós façamos nossas escolhas. E você, diante da pregação do Evangelho, como você está ouvindo essa noite, você pode decidir, eu entendo essa mensagem, eu aquieto ela no meu coração, eu rendo tudo a Cristo, e eu dedico minha vida a Ele. Ou você pode simplesmente dizer assim, não, hoje não é meu dia, haverá outra oportunidade, eu não quero, eu ainda não estou pronto, como muitas pessoas dizem, e sair por aquela porta da mesma maneira como você entrou, ou até às vezes pior do que você entrou, porque agora você já ouviu a verdade e não se submeteu a ela. Aquele homem vai embora triste, sem a salvação que ele veio buscar. Ele chegou até Jesus dizendo, Jesus, eu quero ter a vida eterna. E ele saiu dizendo, eu quero mesmo é ter os meus bens e o meu dinheiro. E Jesus ainda assim, aquele jovem virando as costas, indo embora, Jesus não deixou de amá-lo. Quantas pessoas em nosso tempo têm rejeitado Jesus por coisas tão pequenas? Maus hábitos, pequenos desvios morais, dificuldades na vida, teimosias que tem dentro da sua vida com Deus, dentro da sua vida com a igreja, dentro da sua família, coisas que você sabe que impedem você de viver uma vida plena com Jesus, mas você está pegado a isso e você diz, aqui Jesus não mexe. Jesus é cavalheiro e Ele espera que você permita que Ele haja na sua vida. E se você rejeita a ação de Deus em alguma área da sua vida, saiba que você está rejeitando o poder transformador do Espírito. Sexto lugar, o olhar salvador de Jesus redefine o que é impossível. E aqui nós chegamos à conversa de Jesus com seus discípulos. Aquele jovem vai embora triste porque tinha muitos bens. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz, é difícil entrar no reino dos céus. E os seus discípulos ficam inseguros e Jesus repete, é muito difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E quando Jesus usa essa metáfora, e eu aqui vou assumir que é um camelo animal e uma agulha de costurar mesmo.
Eu sei que tem 5.900 interpretações desse texto, eu não vou entrar nesse negócio aí não. Tem gente que diz que o camelo é o Camilo, que é uma corda grossa, tem gente que diz que a agulha é o buraco no muro de Jerusalém, e tem um monte de interpretação. Mas o que Jesus quis dizer é que é um negócio impossível de acontecer. Então os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, o camelo passar na agulha, isso é impossível. Então quem que vai ser salvo? E Jesus olha para eles e diz: o que para os homens é impossível, para Deus é possível. O que os discípulos estão dizendo é: Senhor, será que um homem com os bens que esse jovem tem, pode deixar tudo isso para seguir? E aí Jesus olha para os seus discípulos e ele diz: vocês não estão vendo o que vocês fizeram? Vocês não deixaram apenas os bens para me seguir, vocês deixaram pai, mãe, família, todas as coisas para me seguir. Porque o que para o homem parece impossível, para Deus é possível. Ora, Jesus não falou que é impossível que o rico seja salvo, mas é impossível que um ganancioso seja salvo. É impossível que alguém cujo coração está pegado aos bens materiais seja salvo. E não apenas isso, mas é impossível para alguém cuja profissão está em primeiro lugar seja salvo. É impossível para alguém cuja o seu divertimento está em primeiro lugar seja salvo. É impossível para alguém cuja um parente está em primeiro lugar ser salvo. Porque para ser salvo é preciso que Jesus esteja em primeiro lugar. Então é importante que aquele que tem um apego muito grande entenda que todas as suas afeições precisam estar em Cristo Jesus. O que para o homem parece impossível, para Deus é possível. E temos visto, meus irmãos, pessoas que têm boa condição financeira, se rendendo a Cristo e se tornando pessoas generosas. Pessoas que abençoam muitas outras pessoas com as riquezas que recebem de Deus. E Deus até se alegra em dar a eles prosperidade, porque sabem que a prosperidade não cai e fica como se essas pessoas fossem um poço, mas é como se elas fossem um canal, por onde a prosperidade passa e deságua na vida de outras pessoas. E Deus, então, as usa para a honra e glória do seu nome. Deus faz o que nenhum homem pode fazer. Mas em sétimo e último lugar, o olhar salvador de Jesus recompensa aqueles que se entregam. Jesus chama os seus discípulos e diz: olhe para vocês. Os discípulos dizem: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus fala: eu sei, eu vejo o sacrifício que vocês fizeram. E quando nós ouvimos aqui o testemunho dos missionários, ouvemos a vida dos pastores, nós vemos o tanto de sacrifício que homens e mulheres de Deus que dedicam suas vidas ao ministério fazem para viver com Cristo. E quando vemos os meios sociais de que até alguns irmãos que são parte da igreja, que não ocupam uma função integral no reino de Deus, que têm as suas profissões, a sua vida, o quanto que algumas pessoas precisaram abdicar ao longo da sua vida para a honra e glória do nome do Senhor, nós vemos que Deus é um Deus maravilhoso e recompensa aqueles que sacrificam. Vocês acham que eu gosto de viver longe da minha mãe, dos meus irmãos? Vocês acham que é fácil para o pastor Sinésio, que está tanto tempo aqui no Paraná, está tantos anos longe da sua família? Ou é fácil para o missionário Abdala, que deu testemunho hoje de manhã, ser odiado por toda a sua casa, por toda a sua família, por todos os seus parentes? Eu falei com ele sobre um restaurante árabe lá em Foz, que eu gosto muito de comer. Falei: nossa, tem um restaurante ali no bairro árabe, chamado Monjolo, eu gosto de ir lá tem uma kafta deliciosa, tem um quibe cru, tem coisa deliciosa lá, sempre que eu vou em Foz eu gosto de ir lá. Aí ele fez uma cara um pouco triste, eu falei: o que foi? Ele falou: eu gosto muito da comida de lá, só que eu não posso entrar lá, porque eu sou um muçulmano, que me converti ao cristianismo, e eu não sou bem-vindo lá, nem naquele bairro, nem naquele restaurante, nem naquele lugar. Vocês acham que é fácil para o pastor Ildomar ir lá para a China comer cachorro? Não sou eu que falei, foi ele que falou. Mas foi só para experimentar, né? Só um pedacinho. Vocês acham que é fácil dedicar a vida ao Senhor? Não é fácil. E Jesus, olhando para os seus discípulos, diz: não há quem tenha feito tamanho sacrifício que não seja recompensado nesta vida e na próxima.
Haverão provações? Haverão. Haverá perseguições? Haverão. Mas vocês serão recompensados. E este mesmo Abdullah, que deu testemunho das dificuldades dele aqui hoje de manhã, falou que vale a pena, que Cristo deu a ele muito mais do que ele esperava. E Cristo dá a cada um de nós muito mais do que nós merecemos e muito mais do que nós esperamos, se nós nos rendemos por completo na presença dele. Se ele nos olha com amor, nos olha querendo salvar, e nós dizemos: Senhor, eu rendo tudo que eu tenho, tudo que eu sou aos teus pés, faz em mim a tua vontade. O Senhor Jesus é bom demais. Quando olhamos para a história dos apóstolos, vemos que todos eles foram martirizados, morreram de formas terríveis. João apóstolo foi o único que morreu de velhice, mas ainda assim, antes dele ser morto, antes dele morrer, né, naturalmente, jogaram ele dentro de uma panela gigante com óleo quente, tentando matá-lo, mas ele não morreu. Ficou preso na ilha de Patmos, onde morreu. Todos eles passaram por grande perseguição, mas eu tenho certeza que na glória do Senhor, onde estão agora, eles dizem: vale a pena, porque eles olham para os milhares, os milhões, os bilhões de cristãos que existiram em todas as épocas, creram nessa mensagem, porque eles foram fiéis ao chamado que receberam do Senhor. E é bem verdade que Deus honra aqueles que se colocam diante dele. Jesus está olhando para mim e para você sempre. E o olhar de Jesus é amoroso e deseja nos salvar. Mas o que tem impedido que a salvação de Cristo chegue em nossas vidas? Talvez você que está me assistindo aí pelo YouTube, o que tem impedido que a salvação de Cristo chegue em sua vida? Será que existem ídolos? Será que existem maus hábitos? Será que existe hipocrisia? Será que existem sentimentos que têm impedido a obra de Cristo de ser realizada por completo na sua vida? O meu chamado para você e o meu convite é que você renda tudo aos pés de Cristo, crendo que esse olhar salvador do Senhor pode fazer em sua vida muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, só o teu nome é digno. Digno de glória, digno de honra, digno de louvor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos olha com um olhar salvador. Obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor me olhou, me amou, me confrontou, me desafiou. E obrigado, Deus, porque eu rendi os meus desejos a Ti. E eu pude entrar nesse reino tão difícil, que é o reino dos céus. Obrigado porque os meus irmãos que aqui estão essa noite, também se renderam a Ti, e fazem parte desse reino tão precioso. Senhor, diante da Tua presença hoje, nós queremos pedir, que quando o Senhor nos olhar com amor, nós estejamos dispostos a deixar o que nos impede de viver a plenitude do Teu reino. Ó Deus, o Senhor sabe os hábitos, as teimosias, os medos, as manias, os receios, os apegos. O Senhor nos conhece, o Senhor nos olha além da aparência. Então nos ajuda, Deus, a render nossas vidas aos Teus pés, e que diante do Teu olhar salvador, nós possamos Te seguir, em espírito e em verdade, desfrutando da promessa que o Senhor tem para aqueles que deixam tudo e Te seguem, desfrutando do cuidado do Senhor nesta era, e a vida eterna para todo sempre. Oramos pedindo isso, no nome santo de Jesus. Amém.